Até 2011, o Brasil experimentou forte fluxo migratórios de estrangeiros que queriam trabalhar no Brasil. Chegamos a ter cifras anuais na casa dos 70 mil trabalhadores. Mas, desde então, esse volume vem caindo. E 2015 não deve ter registrado mais do que 35 mil estrangeiros que procuraram o Brasil. Para analisar essa realidade, as razões e as consequências, o Cidadania recebe hoje o presidente do Conselho Nacional de Imigração, Paulo Sérgio Almeida. Muito bem-vindo ao Cidadania. Doutor Paulo, esse quadro é fruto da crise nacional ou tem influências estrangeiras? Olha, esses dados são dados de estrangeiros, vamos dizer assim, né, que as empresas brasileiras buscam trazer para realizar uma série de tarefas, né, onde não há possibilidade de fazer isso com trabalhadores brasileiros. É, né? Aquele cidadão que já é contratado lá fora e já sabe onde vai trabalhar aqui. Exatamente. Ou ele é contratado lá fora e já vem para ser empregado aqui da empresa brasileira, ou é alguém que vem prestar um serviço, trazer uma tecnologia, instalar uma máquina, enfim, atuar em algum tipo de instalação de projeto aqui no nosso país, né? Até mesmo um jogador de futebol. Isso, qualquer tipo de profissional estrangeiro que venha, como eu falei, ou com contrato de trabalho com uma empresa brasileira, ou nesse caso é um clube de futebol, né? Ou prestar serviço, ele é funcionário de uma empresa estrangeira, mas vem prestar serviço para uma empresa brasileira, né? Então, esse é um tipo de mobilidade de profissionais estrangeiros que está muito ligado ao tema das necessidades empresariais, né? Então, quando há algum tipo de diminuição da atividade econômica, certamente que isso traz um impacto nesse tipo de mobilidade, né? Então, eu diria que essa redução que vem sendo enfrentada ano a ano, né, ela tem a ver, em parte, com esse tema, né, que é um tema econômico, mas, em parte, também, e talvez uma parcela importante, né, das medidas de desburocratização que nós, do Conselho Nacional de Imigração, Ministério do Trabalho e Previdência, adotamos ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, uma série de situações onde antes era necessário ter uma autorização nossa para que o estrangeiro pudesse vir para o Brasil, hoje já não é mais necessário. Então, é o caso do sul-americano, por exemplo? O caso dos sul-americanos, por exemplo, né, quando há acordos internacionais que permitem essa livre circulação de pessoas. É o caso, por exemplo, de estrangeiros que vêm por até 90 dias prestar um serviço aqui no Brasil. Então, nós entendemos que isso não era o caso do Ministério continuar dando autorização para esse tipo de situação. São situações de curtíssimo prazo e que o impacto disso, o eventual impacto no mercado de trabalho brasileiro é muito pequeno, né? Então, nós reduzimos essa burocracia. Em algumas situações, nós aumentamos o tempo dos vistos. Então, por exemplo, imigrantes, ou estrangeiros que vêm para atuar em navios, por exemplo. Navios de bandeira estrangeira que vêm ficar por muito tempo circulando na costa brasileira. Esses vistos são por 2 anos, antes era por 1 ano. Então, todo ano precisava tirar visto. Agora não, agora o tempo é maior. Ou seja, esses números que nós falamos no início do programa, da ordem de 35 mil trabalhadores, são 35 mil novos vistos. Aqueles 35 mil novos vistos. Quem recebeu o visto em 2014 e ainda estava na sua vigência, não está nessa contabilidade. Exatamente, exatamente, né? Depois que o visto é concedido, nós autorizamos, né, o Itamaraty vai conceder nos nossos consulados no exterior. O estrangeiro recebe o visto, ele entra no país. A partir do momento que ele entra no país, começa a contar o prazo daquele visto. Então, o visto pode ser de alguns dias, mas pode ser de até 2 anos, os vistos temporários, né? Então, nós estamos tratando aqui das autorizações de trabalho concedidas por nós para emissão de visto, né? E não necessariamente todos os estrangeiros que estejam atuando, trabalhando no Brasil, né? Essa queda também poderia ser fruto de um abastecimento de mão de obra já nacional, ou seja, o mercado brasileiro de trabalhadores já estaria atendendo demandas que antes necessitava da importação de mão de obra? Eu acho que isso há sempre um fluxo permanente, né, entre a demanda do mercado de trabalho, né,
e o tempo necessário para qualificar os trabalhadores para atender aquela demanda. Então, em algumas situações, né, não havia trabalhadores brasileiros qualificados, eram trazidos trabalhadores estrangeiros, e aí passou a ter trabalhadores qualificados, os trabalhadores são contratados, né? Em outras situações, não. Isso muitas vezes tem a ver com pessoas que vêm porque têm um determinado conhecimento específico do interesse daquela empresa, né? Ou porque vem instalar uma máquina, equipamento que foi adquirido no exterior. Então, há várias situações muito específicas, né? Então, é uma dinâmica muito grande. Agora, essa que a gente chama de mobilidade internacional de trabalhadores, em geral, é algo muito positivo, porque são pessoas que têm uma vivência, têm uma experiência, têm um conhecimento, vêm para o Brasil, interagem aqui com os brasileiros, há uma troca, né, de conhecimentos, então é um ganha-ganha, né? Nós ganhamos por esse conhecimento, essa experiência, essa técnica que esse estrangeiro traz, né? E o próprio estrangeiro, ele vem aqui, interage com o brasileiro, sempre há uma relação proveitosa nesses contatos entre trabalhadores nacionais e trabalhadores estrangeiros. Então, essa redução, essa brusca redução que o volume já representou 60, 70 mil trabalhadores, agora no ano passado deve chegar com muito esforço a 35 mil, não é uma boa notícia para o país. Olha, não é que seja uma má notícia, né? Na verdade, o que há é uma demanda menor pelas empresas, né? Nós, inclusive, achamos importante que o Brasil tenha políticas que vá além dessa questão da migração por demanda, né? Que a gente possa ter políticas onde a gente mapeie determinadas capacidades que são interessantes do Brasil poder ter, né? E que haja possibilidade de estrangeiros que possam vir ao Brasil em razão dessas necessidades que não são vinculadas especificamente a uma demanda empresarial, né? Eu digo isso para o futuro do país, né? Porque, como eu falei, essas trocas, esses estrangeiros, ainda mais aqueles que têm uma alta qualificação, né, muitas vezes são disputados do ponto de vista internacional. A maioria tem nível técnico, médio profissional ou nível superior, não é isso? A maioria tem ou nível técnico ou nível superior. Então, são pessoas que têm uma qualificação, né? Uma qualificação que tem a ver com algum tipo de conhecimento técnico e uma experiência grande nesse conhecimento técnico, ou então uma experiência grande acadêmica, né? Uma experiência do ponto de vista, então, do conhecimento acadêmico, do científico, vamos dizer assim, né? A gente sabe que, assim, tradicionalmente, a indústria das telecomunicações e do petróleo são as grandes usuárias de mão de obra estrangeira. Houve, em 2015, uma retração das atividades da Petrobras. Esses números da migração podem estar representando um pouco isso? Sim. O setor do petróleo e gás, assim como outros setores, né, telecomunicações e alguns outros setores. O setor industrial é um setor muito forte na questão da chamada de trabalhadores estrangeiros, né? Então, toda vez que o setor industrial apresenta um desempenho menor, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, isso tem impacto na vinda desses trabalhadores. E o setor do óleo e gás, que nós chamamos assim, ele historicamente é o setor que mais atrai trabalhadores estrangeiros, né? Seja do ponto de vista de determinados, como eu falei, conhecimentos técnicos ou a nível superior, seja também por uma questão que o Brasil explora petróleo no mar, né? E, portanto, precisa, muitas vezes, trazer embarcações, plataformas que são estrangeiras, que vêm para cá tripuladas por esses estrangeiros e, ao longo do tempo, eles progressivamente os brasileiros vão sendo contratados para tripular essas embarcações, mas sempre há necessidade desses embarcações e plataformas virem com as suas tripulações para depois haver uma progressiva daí a forte passagem presença de filipinos, indianos. Exato, porque são nacionalidades que têm uma presença grande no mercado, na navegação marítima internacional e, em geral, são as maiores nacionalidades
que vêm nessas embarcações e plataformas. Trazendo essa realidade aqui para o Mercosul, nós sabemos que hoje o cidadão do Mercosul, seja ele argentino, paraguaio, uruguaio ou brasileiro, se desejar sair, ele tem a livre circulação sem essa burocracia dos vistos. Mas é possível mensurar que atração o Brasil ainda desenvolveu em 2015 com os países vizinhos? Essa é uma política muito ligada à integração da região, né? Quanto mais esses países, as populações desses países possam interagir, né, tanto maior será o avanço da integração. Então, essa é uma política fortemente ligada a esse processo de integração do Mercosul e da América do Sul como um todo, né? São dinâmicas muito específicas, né? Então, por exemplo, há um interesse dos bolivianos em vir para o Brasil, né? Continua existindo? Continua existindo interesse, e aí muito pela disparidade de graus de desenvolvimento entre Brasil e Bolívia, né? Há nichos de mercado onde esses bolivianos conseguiram assegurar a sua presença. Mercado das confecções. Como é o mercado das confecções, né? Então, isso tem ocorrido e isso se mantém num determinado patamar aí ao longo dos anos, né? É diferente, por exemplo, de paraguaios, que tem alguma coisa que também vão para esse mercado da confecção, mas eles estão presentes também na agricultura brasileira, em outros setores. Os argentinos, muitas vezes, estão ligados à parte de restaurantes, hotelaria, ensino de idiomas, né? Então, é muito específica a presença desses estrangeiros no Brasil, né? Assim como os brasileiros nesses países. Eu acho que nós temos aí, talvez, um número equivalente de brasileiros nesses países e nacionais desses países no Brasil. Também os brasileiros nesses países também têm uma presença que varia muito conforme o perfil desses países. Os brasileiros no Paraguai estão muito relacionados também ao setor agrícola do Paraguai, por exemplo, né? Enfim, já os brasileiros na Argentina já têm um outro perfil. Então, essas dinâmicas elas vão acontecendo. Mas o que é fundamental é que o número de pessoas que têm migrado do Brasil para esses países, desses países para o Brasil, tem aumentado de uma forma progressiva aí ao longo dos anos, mostrando que essa integração ela tem ocorrido de uma maneira mais ampla. E o senhor falou dos bolivianos, a gente escuta a ação própria, as notícias da ação própria do Ministério do Trabalho no combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo. Até que ponto essa migração dos bolivianos para o Brasil é uma migração voluntária ou ela está envolvida no tráfico humano, envolvida na ação de coiotes? Olha, eu acho que aí tem as duas coisas, né? Existe sim, né, pelas informações que nós temos, algumas situações onde as ofertas de trabalho são feitas na Bolívia e esse trabalhador acaba vindo por uma oferta de trabalho e acaba sendo inserido numa situação degradante, vamos dizer, nessas oficinas de costura, não é? Clandestinas, de porão, muitas vezes, né? Mas há também situações onde o trabalhador, o boliviano, ele vem de uma situação de grande pobreza na Bolívia e, ao chegar no Brasil, ele acaba aceitando esse tipo de trabalho, não é? Agora, o que é importante dizer nisso daí é que hoje o Ministério do Trabalho e Previdência, através da fiscalização, tem feito um esforço muito grande de tornar, né, as relações de trabalho nessa cadeia produtiva, que é a cadeia da confecção, né, que muitas vezes esses altamente terceirizado. Altamente terceirizado, quarteirizado, quinteirizado, um vai contratando o outro, e lá na ponta tem oficina clandestina. Então, há um trabalho muito grande junto ao grande varejo, né, que é o que, na verdade, faz as encomendas, no sentido de manter uma espécie de controle dessa cadeia produtiva para que esse tipo de situação não ocorra. Então, e nós temos visto, ao longo dos anos, uma evolução muito grande nisso, né? Primeiro que o boliviano hoje tem documentos. Antigamente não tinha. Ele então, entrava clandestino e era refém. Era refém, uma vulnerabilidade maior. Então, isso já, os acordos do Mercosul resolveram essa parte da pessoa não ter documentos e ficar exposto a isso, né? E depois, essa cadeia, essa rede, né, do varejo da confecção e a própria indústria têxtil, ela passou a se preocupar muito com essa questão e passou a adotar uma série de políticas para evitar
esse tipo de situação, controlando muitas vezes as relações de trabalho nos seus fornecedores e, com isso, minorando esse tipo de situação que é gravíssima, que é a exploração de trabalho análogo ao de escravo. Outro fenômeno importante que o Brasil vivenciou foi a intensa migração de haitianos e depois de africanos, principalmente Senegal e Congo. Qual é hoje essa realidade? O fluxo ainda é elevado ou já vem diminuindo? Olha, bom, o Brasil, em determinado momento, se tornou altamente atrativo, né, para esses imigrantes, né, dado as políticas de desenvolvimento que aqui foram feitas, né, a expansão do mercado de trabalho formal, os grandes eventos, né. Então, muitos desses nacionais que, no caso, por exemplo, dos africanos que tradicionalmente migravam para outros países, né, uma pequena parcela passou a ver no Brasil ao local onde deveriam, então, migrar, né? Então, isso fez com que houvesse esse aumento das migrações e também no caso dos haitianos. Os haitianos já foi devido a um grande terremoto, 2010, que piorou bastante a situação do Haiti. Houve esse vínculo do Brasil com o Haiti, né, muito pela presença de brasileiros. Da MINUSTAH, por exemplo, lá no Haiti, essa disposição do Brasil em dar solidariedade à população haitiana. Então, houve esse atrativo, né, para que os haitianos viessem, né? Então, eles foram muito para a construção civil, para o abate de aves. Hoje ainda há espaço para o haitiano, ou mesmo o africano, que está tomando essa decisão de vir para o Brasil agora? Olha, é difícil dizer hoje, né, como é que está essa questão migratória, né, porque nós temos dados defasados no tempo, né? Eu diria que até o primeiro semestre do ano passado ainda havia contratação desses migrantes, né? Esses migrantes estavam chegando e eles continuavam sendo contratados em setores bem específicos, como é o caso, por exemplo, da indústria do abate de animais, de frigoríficos, né, dessa indústria que mesmo na crise, ela continuou crescendo por força da exportação, né? Isso é uma indústria que tem um componente de exportação forte. Então, ele continuou, vamos dizer assim, demandando trabalhadores em algumas regiões do país, né? Então, assim, eu diria que até meados do ano passado, nós ainda tínhamos uma situação de absorção desses trabalhadores. Agora, realmente, construção civil e outros setores que vinham absorvendo deixaram de absorver, não é? Agora, os haitianos, enfim, eles têm uma situação no Haiti que é muito difícil, né? Por mais que o Brasil esteja no momento onde é mais difícil a inserção no mercado de trabalho, e os haitianos hoje são a maior nacionalidade no mercado de trabalho formal brasileiro. Nós estamos falando de que quantitativo? Nós estamos falando, olha, em dezembro de 2014, eram 155 mil haitianos no Brasil? Imigrantes, estrangeiros no mercado de trabalho formal. Que é 0,5%, né? Menos de 0,5%. Nós estamos falando de 40 milhões de... E desses 150 mil, o que? E desses 155, 30 mil haitianos em dezembro de 2014, né? Mas 30 mil é o maior número de imigrantes no mercado de trabalho formal. Então, é uma imigração, primeiro, que ela foi fortemente formalizada, né? Ela veio para o mercado de trabalho formal e ela, enfim, ela foi num crescente, né? Em 2015, essa migração ela continuou forte. Agora, houve uma mudança importante que foi a redução significativa dos fluxos pela fronteira. Da entrada com a ajuda de coiotes. Da entrada com a ajuda de coiotes e tal, que gerava toda aquela complicação de pessoas que iam para o estado do Acre, ficavam em abrigos provisórios, muitas vezes em situação precária, e depois eram transportados para os estados da região sul e sudeste. Então, essa dinâmica ela reduziu substancialmente, né? Agora, houve um acréscimo no número de vistos expedidos no Haiti. Então, hoje nós estamos falando aí de cerca de 2.000, 2.200 vistos todo mês que são expedidos para haitianos em Porto Príncipe, né? Porque, para os haitianos, o Brasil adotou essa política de acolhida humanitária, vamos dizer assim, da população haitiana. Doutor Paulo Sérgio, embora não seja diretamente ligado à sua área, mas outra categoria de migrantes que procurou o Brasil são os refugiados, né? Dados até agosto do ano passado,
mostravam quase 8.500 refugiados acolhidos no Brasil naquele ano e 12 mil na fila para serem acolhidos. Essa é uma tendência que o senhor acha que vai ter em 2016? Olha, a questão dos refugiados, ela tem dois componentes, né? Um é o aumento, de fato, do volume de refugiados no mundo, né? O mundo passa por uma crise humanitária, né? No sentido de que você tem milhões de pessoas, né, que estão hoje em busca de um local para se proteger, né? Em especial devido à instabilidade do Oriente Médio, a questão da guerra civil na Síria. Isso gerou um acréscimo enorme no número de pessoas que são deslocadas do seu país, né, no mundo. Você vê aí a crise que isso tem gerado na Europa, enfim, é uma situação muito grave. E é claro que o Brasil acaba recebendo uma parte desse fluxo, né? Hoje, a maior parte de refugiados que nós recebemos, refugiados reconhecidos pelo governo brasileiro, são os sírios. Né? São os sírios. Isso é uma questão. A outra questão está ligada à necessidade de reforma das leis migratórias brasileiras. Porque hoje você tem várias nacionalidades que acabam conseguindo documentos no Brasil através de solicitação de refúgio. Eles não são refugiados, mas eles pedem refúgio para poder ter acesso a um documento, carteira de trabalho e conseguir, então, trabalhar. São migrantes para trabalho. E essa é uma lei que está agora em exame na Câmara Federal. Exatamente. Essa é uma lei que hoje está num processo já bastante avançado de tramitação no Congresso Nacional, hoje está na Câmara dos Deputados, não é? E que ela tem o potencial de dar uma solução para isso, ou seja, de garantir canais onde as pessoas que estejam no Brasil, tenham vínculos com o nosso país, possam conseguir documentos sem ter que recorrer a esse Instituto do Refúgio. Lembrando que a lei em vigor data ainda da época do regime militar, o Estatuto do Estrangeiro. Doutor Paulo Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Esse foi o presidente do Conselho Nacional de Imigração, Paulo Sérgio de Almeida, que veio fazer um balanço do fluxo migratório de trabalhadores estrangeiros para o Brasil em 2015. Se você quiser comentar essa entrevista, escreva para nós www.senado.leg.br/TV ou então telefone 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Até um próximo encontro.